Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos falar um pouquinho de água, tá certo? Por que água? A água normalmente ela compõe de 70 até 98% do vegetal, ok? Então a pergunta que veio aqui, muito interessante por sinal, é: água alcalina, isso pode causar problema nas minhas plantas em vaso? Devo acidificar? E como fazer isso? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Essa pergunta veio nesse momento, achei muito interessante, tá? E vou responder aqui. Fique até o final do vídeo, que é muito interessante esse vídeo, tá certo? Essa pergunta veio, né, devido ao meu vídeo sobre 3 erros que eu cometi na minha vida profissional, tá certo? E eu falei do pH, ou seja, da acidez da água, ou seja, a alcalinidade da água. Então algumas pessoas me enviaram essa pergunta e eu achei bem pertinente e vou responder nesse vídeo aqui na íntegra, tá certo? Porque é muito importante. Lembre-se de que, tá, eu falei no caso, tá, da aplicação de um fungicida, tá certo? Então a água é extremamente alcalina, que é na verdade o oposto do ácido, tá certo? Elas são a água com pH em torno de 7, 8. Essa água tem que ser trabalhada antes de você colocar o fungicida ou até mesmo o adubo foliar, tá certo? Por quê? Porque ela pode ter alguma reação e acabar, na verdade, quebrando, tá certo, o fungicida, as moléculas de fungicida, tá certo? Ou até precipitando ou inativando os princípios do adubo foliar, ok? Por isso que eu comentei esse fator. Eu já fiz um vídeo, tá certo? Os primeiros vídeos que eu falo do pH, acidez e substrato. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir esse vídeo, tá? É só clicar no i, tá? Vai aparecer os vídeos e você clica em cima desses vídeos que vocês vão assistir. Tá bem didático, tá? A explicação sobre o pH da água, no caso aí de substrato, mas a acidez é o mesmo, tá certo? Caso você tenha a água alcalina entre 7 e 8, não se preocupe, tá certo? Se você for utilizar essa água
para a rega das plantas em vaso, não há muito o que se preocupar, porque normalmente o substrato que você usa, se tiver, por exemplo, componente orgânico, seja turfa, fibra de coco, casca de pinos, aliás, casca de pinos é bem acidificante, tá certo? Ela vai acabar acidificando essa água e você não vai ter problema com essa água no substrato. Agora, o problema que eu falei aqui é quando você vai utilizar essa água com alta alcalinidade, ou seja, baixíssimo pH, ou seja, baixíssima acidez, você vai utilizar essa água para a mistura de fungicidas, ok? Ou de adubos foliares, tá certo? Isso vai causar algum tipo de problema, tá certo? Inativando, tá, esses produtos para as plantas, ok? Então, a pergunta que se faz é qual é, né, o processamento, qual é o processo para que eu possa acidificar essa água. Eu já cheguei a ver alguns vídeos que o pessoal acaba falando em vinagre, tá certo? Pode ser utilizado vinagre? Olha, até poderia, mas talvez a quantidade do vinagre não seja suficiente, tá certo? Ok? Para isso, você vai ter que ter um aparelhinho chamado pH-metro, ok? Eu vou mostrar aqui, tá certo? É um aparelhinho que normalmente, tá, os produtores e alguns colecionadores de plantas não têm, tá? Devido à importância, principalmente de você utilizar, você fazer uma boa pulverização, tá certo? De adubos foliares e outros produtos via foliar, que você utilize via foliar, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Professor, e qual é o produto que eu utilizo para a acidificação dessa água? Olha, você pode utilizar o ácido cítrico. O ácido cítrico ela encontra na forma de cristais e elas normalmente são vendidas para o pessoal produzir, por exemplo, as suas geleias, né? Principalmente não vai causar problemas mais sérios como outros ácidos químicos, tá certo? Ok? Mas você também pode utilizar alguns produtos que existem no mercado que é exatamente para isso, para acidificação, ok? Existem vários produtos aí no mercado que vocês podem utilizar como acidificante de água para pulverizações agrícolas, tá certo? Mas muito cuidado, ok? Principalmente porque tem gente recomendando o ácido fosfórico ou até o ácido muriático para fazer essa operação da acidificação, tá certo? É muito perigoso, principalmente porque se elas estiverem em altas concentrações, elas podem sim queimar, tá certo? A sua mão pode fazer muito estrago, tá certo? Então, muito cuidado com relação a esses ácidos químicos, tá certo? Principalmente industriais, tá certo? Por isso que eu citei aqui o ácido cítrico, porque o ácido cítrico está presente praticamente em todos os refrigerantes, tá certo? Coca-Cola, Guaraná, todos esses refrigerantes têm a quantidade de ácido cítrico, está certo? Então, você pode fazer uso desse ácido cítrico, normalmente elas estão em forma de cristais, tá certo? Para fazer essa acidificação. E você não vai ter problema, tá, de queimaduras graves e outros tipos de problemas com ácidos químicos, tá certo? Vocês viram que essa pergunta é extremamente valiosa, tá certo? Aos que me mandaram a sugestão, né, essa pergunta, muito obrigado, porque no final a gente acaba pensando que todo mundo já conhece esse sistema, tá certo? Então, enviem as suas perguntas, suas dúvidas. E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de Orquídeas,
principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam: alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.